A Rampage é a primeira picape da marca Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos. Ela tem um dos melhores nomes de carro de todos os tempos, que já foi usado pela Dodge numa picapinha dos anos 80 que também tinha chassi monobloco, tipo a nossa Pampa. Então fica aí no vídeo que eu vou te contar tudo sobre ela. Uma das coisas mais legais da Ram Rampage é como o design dela deixa ela com cara de picape média. A Ram Rampage usa a plataforma Small Wide da Stellantis na versão 4x4 LWB, que significa entre eixos longos. A Small Wide estreou na Europa em 2012 com o Fiat 500L, depois o 500X e o Jeep Renegade, já com a variação 4x4. A variação de entre-eixos longo estreou na segunda geração do Compass, depois foi para o Commander e até para o Alfa Romeo Tonale. O entre-eixos dela é 2,99 m, 12 mm maior do que na Toro, principalmente por causa da geometria da suspensão traseira. E ela também tem 25,7 cm de vão livre do solo. Ela tem 5,3 m de comprimento, 8 cm a mais do que a Toro, principalmente por causa dos balanços dianteiro e traseiro que são maiores. Está chegando no tamanho das picapes médias já. Inclusive na capacidade da caçamba. Ela comporta 980 litros, 43 a mais do que a Toro, principalmente porque a caçamba aqui é bem mais alta e a tampa delas é diferente também. A da Toro abre igual um armário para os lados e essa aqui abre igual uma caçamba mesmo na chave. E com esse motor 2.0, ela leva até 750 kg de carga. E muito mais com o motor 2.2 a diesel, mas fica devendo na capacidade de reboque. A Rampage Diesel puxa 400 kg, enquanto a Hilux pode puxar até 3.500. É body on frame, né? E o design é bem característico da Ram, com essas proporções mais avantajadas. Aqui na traseira, ela tem esse aplique no para-choque que imita de picapes médias. E ela também tem aqui atrás esse paralama bem alargado, que deixa ela mais robusta. Só que diminui um pouco a visibilidade porque cobre bastante os pneus. Então é difícil enxergar o limite aqui pelo retrovisor. O paralama dianteiro também é mais largo e volumoso. E olhando de lado assim, parece que a carroceria é acinturada aqui no meio, nas portas. E é aqui nessa região, com esse ângulo, que eu lembro mais da Toro. O recorte das portas é praticamente o mesmo. E a porta dianteira é a mesma do Compass e do Commander. Da hora, né? Aqui na frente ela também quer parecer picape média, com esse recorte aqui que faz o para-choque parecer separado da grade. E a grade, por sinal, é muito parecida com o do modelo 1500, com os faróis complementando aqui na dianteira. E, claro, a plaquinha de identificação de motor, que todas as Ram têm que ter. E como é um produto Stellantis, não podem faltar os easter eggs. E também tem bastante variação visual entre as versões. Essa aqui, por exemplo, é a RT, que é muito fácil de identificar pelos adesivos aqui no capô, adesivo na traseira, os detalhes em black piano na carroceria toda e essas rodas de 19 polegadas com o logo em vermelhinho. E você sabia que RT significa Road and Track, que é a sigla que a Dodge usava nos muscle cars dela nas versões mais esportivas desde os anos 60? E quando a Ram virou marca própria, ela também usou essa sigla nas picapes esportivas dela? Se você não sabia isso, é motivo suficiente para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. A versão de entrada é a Bighorn, com grade preta e moldura cromada, retrovisores cromados, para-choque traseiro cromado e rodas de 17 polegadas. A Laramie tem roda de 18 polegadas e a grade é toda cromada. E a Rebel é a mais diferente, com os para-choques, retrovisores, moldura dos paralamas e soleiras das portas em plástico preto. A grade dianteira também tem design próprio com o nome da marca bem discreto, também em plástico preto. E todas as versões são bem equipadas. A Bighorn, que é a de entrada, já tem de série painel de instrumentos digital, a central multimídia com essa tela de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de celular por indução, aplicativo de controle do veículo, ar-condicionado automático de 2 zonas com saída para o banco de trás, porta-luvas climatizado, piloto automático, chave presencial com acionamento remoto do motor, faróis de LED com assistente de farol alto, freios a disco na traseira, controle automático de descida, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, airbags laterais e de cortina, alertas de mudança de faixa e colisão frontal, assistente de permanência na faixa e frenagem automática de emergência. A RT aqui é a mais completa e ela adiciona itens como ajuste elétrico dos bancos dianteiros, revestimento em couro e alcântara, retrovisor interno fotocrômico, sensores crepuscular e de chuva, start-stop, piloto automático adaptativo, sistema de som da Harman Kardon com subwoofer e alertas de ponto cego e tráfego cruzado traseiro. Os ocupantes da Rampage, principalmente o motorista, se sentem muito bem aqui dentro. Ela é muito bem equipada, bem acabada, e eu vou mostrar esses detalhes com a minha câmerazinha. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção de primeira foi esse acabamento de alcântara no painel, até com
o logo da RAM em baixo relevo. Tem aqui também, desse lado. E o volante tem couro perfurado com as costurinhas vermelhas. Então o painel tem um desenho muito agradável, estiloso, moderno, que eu já vi em outro carro, o Compass. Mas não tem problema a Stellantis reaproveitar as boas peças dos outros modelos, como por exemplo o painel da porta, que é igual ao do Compass também. Mas aqui ele tem alcântara, couro, costurinhas vermelhas, esse plástico com a mesma textura dessa textura aqui do painel. E ele também tem bastante tecnologia. Essa tela de 12 polegadas é tão grande que cabem todas as informações aqui, além do Android Auto, né, com o mapa e o Spotify. E o painel digital, painel de instrumentos, é bem informativo, bastante configurável, tem bastante informação. Então a vibe aqui é de muita tecnologia, de modernidade, e isso é reforçado pelos materiais usados, como esse piano black, que está bem evidente aqui no console central. E também pelo carregador de celular por indução que fica aqui, tem a saída de ar-condicionado. O único problema desse posicionamento é o acionamento desses botões aqui. Então, para colocar a mão aqui, vira e mexe, esbarro nesses botões, que eles são úteis, mas eu não quero selecionar por acidente. Então, todos eles você precisa apertar 2 vezes para não selecionar por engano. E esse aqui é o que eu acabo mais ativando, que é para desligar o assistente de permanência na faixa, que eu acho ele muito intrusivo. E outro que eu gosto muito é o botão do modo RT. Aqui no console fica algo muito característico da marca RAM, que é a manopla de câmbio giratória. Nos outros modelos costuma ficar aqui, mas na Rampage está aqui embaixo. Aqui atrás ela é tipicamente picape, principalmente por causa do encosto, que é bem vertical. E o assento é curto, então boa parte das minhas pernas não está apoiada, mas tudo bem, é normal das picapes dessa categoria. Pelo menos aqui atrás ela também é bem caprichada no acabamento. Tem alcântara aqui, couro perfurado, as costuras, mas tem uma economia aqui, porque esse plástico da porta, que é prateado lá na frente, é preto aqui atrás. Um pequeno detalhe. Mas aqui também tem saída de ar para o banco de trás e 4 entradas USB, 2 de cada. Fora os porta-revista aqui no encosto, e dá para colocar o pé aqui embaixo do banco também, se precisar esticar as pernas. Então, apesar de ser uma picape intermediária, dá para esticar um pouquinho e ficar mais confortável do que o normal. Esse aqui é o motor Hurricane 2.0 Turbo Flex de 272 cavalos e 40,8 kgfm com os 2 combustíveis. Leva a Rampage de 0 a 100 em 6,9 segundos no modo RT. E ele tem uma origem bem interessante. O nome original dele é Global Medium Engine, ou GME, que foi desenvolvido pela FCA para servir a Alfa Romeo, com o codinome Giorgio, e codinome Hurricane 4 para Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Os primeiros carros com esse motor foram o Giulia e o Stelvio, depois o Wrangler. Então esse motor se garante em várias situações. O outro motor da Rampage é 2.2 turbo diesel de 200 cavalos e 45,9 kgfm e faz 10,6 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. E agora a gente vai ver o consumo desse aqui. Nesse tempo comigo, com etanol, ela tem feito 6,1 km por litro. Eu passei a maior parte do tempo no modo RT. E o câmbio em si é bem esperto. Eu tenho usado mais no modo RT. E eu percebo que deixar no drive mesmo, ele sabe exatamente o momento de reduzir marcha, nos momentos de frenagem principalmente. E ele consegue esticar bastante ela sem trocar de marcha sem necessidade. Então o carro tem uma resposta bem mais esperta. Mas dá para perceber que diferença que faz um câmbio esperto com várias marchas. E em contrapartida, fora do modo RT, a 1.200, 1.500 RPM, eu tô a 120 por hora porque ele tem 9 marchas. É um motor muito elástico que esse câmbio consegue explorar muito bem e deixa o carro muito silencioso, como tá agora. Então dá para viajar com bastante conforto. Eu também gostei bastante do acerto da direção dessa versão RT, porque ela é bem mais firme, mais na mão. Inclusive eu achei até pesada demais na estrada, a 100 por hora. Virar um pouquinho o volante tem muita resistência, mas tudo bem, deixa o carro mais seguro, porque ele é alto e pode inclinar demais.
Mas além da direção ser bem acertada e tornar a dianteira bem obediente, que me surpreendeu bastante, a suspensão também tem um acerto exclusivo nessa versão. Tem as molas e amortecedores mais firmes, a barra estabilizadora, as duas, né, também são mais firmes. Então, o que eu esperava de inclinação nas curvas, eu não senti. Então a Ram tá de parabéns no acerto da dirigibilidade desse carro. Todas as versões da Rampage têm tração 4x4 automática. Ela monitora o tempo inteiro as rodas para saber se estão patinando. Então ela fica permanentemente ligada para saber o momento exato de mandar tração para as rodas de trás no momento que o eixo dianteiro começar a patinar. Otimizar isso também com a opção de 4x4 reduzido, ativado por esse botãozinho aqui. Assim ela tem o torque máximo disponível sem passar de 2.000 rotações, o que evita que ela patine, né? Então você tem mais aderência para escalar trilhas muito íngremes. E ela também tem o controle de descida que faz o oposto. Em descidas, ela segura bastante, basicamente como um freio motor, para impedir que o carro fique desgovernado. A versão Rebel é a que tem os pneus mais apropriados para essa situação, mas eu tô aqui na terrinha com umas subidinhas bem íngremes e até agora não precisei nem da reduzida na Rampage com os pneus 23555 com as rodas Aro 19, então ela tá saindo muito bem. E claro, para fazer o melhor negócio para o seu bolso, baixe o app da OLX para encontrar várias Rampage e todas essas outras picapes anunciadas com as melhores formas de pagamento. Já as usadas começam na faixa dos R$180 mil para o ano 2023, 188 mil para o ano 2024, 195 mil para o ano 2025 e 200 mil para 2026. E na OLX você pode achar até mais barato do que isso. Eu fiquei muito impressionado com a estabilidade da versão RT no asfalto, tanto que às vezes dava até uma vontadinha de abusar. E isso não impede ela de ser muito competente na terra também, o que me surpreendeu mais ainda. Para fazer trabalho mais pesado, a versão Rebel é ideal, tanto que pode até tentar os donos de picapes médias. E no final todas as versões são muito bem equipadas, mas cobram o preço apropriado para isso. Ou seja, ela faz jus a esse nome incrível aqui. Você teria uma Rampage? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.